e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então, a gente agora consegue entender um pouco melhor o exercício em que foi descoberto que as coisas se comportam de um jeito ou de outro, e a função ou o desvio que faz nesse tipo de comportamento é aplicado muito pelo observador ou pela observação. Então as coisas mudam de comportamento quando existe uma interferência de um observador, ou, né, de uma medição, né? Então aí quando a gente começa a entender aí a cabeça de Deus um pouco melhor, né? Como que as coisas são construídas, né? Não são totalmente materiais do jeito que a gente via, né? E no Livro dos Espíritos tem uma frase que diz assim: nós os espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Então a gente precisa evoluir para poder ter um entendimento melhor e para obter, né, através de intersensibilização ou qualquer outro processo, a ajuda desses irmãos maiores aí para ter uma compreensão melhor de como as coisas são. Então vamos essa medição aí dessas possibilidades, né, elas mostram que as coisas se comportam de maneira diferente no mundo quântico, né? Então essa teoria, né, se fundamenta nisso, né? Existe uma colapsação, né, que a gente fala muito, né, saindo da onda para uma matéria. Então se comporta como objeto clássico, né, no dia a dia, como a gente vê tudo no material, quando a gente está percebendo. Então quando a gente não está percebendo, as coisas às vezes estão reagindo, às vezes não, estão reagindo como ondas, né, como possibilidades, como coisas ainda que têm N maneiras de reagir, né? É como a gente olha para a lâmpada, a gente acha que ela está acesa, mas na verdade a lâmpada não está acesa, ela está piscando constantemente, né, numa frequência aí, que é a frequência da rede, né, de 60 Hz por segundo. Então ela está piscando ali, você não está percebendo e acha que ela está acesa o tempo todo, né? Então se você olhar ela direitinho, você vai ver que ela está piscando no seu detalhe, né? Então isso é importante a gente perceber. E esse Rubens Romanelli aí diz assim: sabes que se tu vives no universo, o universo vive igualmente em ti. Então aonde começa e onde termina os limites da matéria e das possibilidades ou das ondas? É uma pergunta. Einstein nem sempre tinha razão. Uma das coisas que Einstein acreditava que era impossível era dobrar aí essa questão do tempo, né, de ligar um lugar ao outro do espaço, né? Mas a física quântica mostra que é possível essas ligações nesses túneis interdimensionais aí, né? E o Timothy Ferris, ele foi muito importante aí na questão da física quântica, e ele fala uma coisa interessante, né? A contemplação das supercordas
pode evoluir para uma atividade tão distante da física das partículas convencionais quanto a física das partículas está para a física clássica, para ser feita em escolas teológicas por futuros equivalentes teólogos medievais. Pela primeira vez podemos ver como terminará a nossa nobre busca com a fé, substituindo novamente a ciência, né? Então, a fé e a ciência agora estão começando a se unir, né? E isso é importante a gente perceber, né? Então, aquilo que a gente achava que era um mundo espiritual, e por isso a ciência não podia mexer, muda de figura. Então vamos lá, a gravidade, a gente acha que a gravidade é uma coisa fraca, todo mundo sempre diz isso, né? A gravidade, se você der um pulinho, ela é quebrada, né? Então, um átomo, quando eu piso no chão, a gravidade não me leva para dentro da Terra, ou não me faz passar aí um bloco de concreto, porque os átomos aí estão se repelindo aí, porque na camada da superfície do átomo existe, né, uma carga negativa. Isso faz com que as coisas repelem, né, uma coisa da outra. Então as coisas não se mesclam, porque existe essa separação aí no mundo atômico, e a gravidade não consegue quebrar esse mundo atômico aí, né? Então, outra frase de Platão, né, dizendo que é uma espécie de prisão, lugar onde nós, homens, vivemos, né? A gente, para sair daqui, precisa olhar para cima, né? Mais do que outra coisa qualquer, a gente, para sair da prisão, a gente precisa aumentar o nosso conhecimento, né? Então, a gravidade, ela parece fraca, né? E é fraca aqui, mas existem linhas de raciocínio, né, que mostram que a gravidade é mais forte, né? A outra questão é a questão das dimensões, né? A física quântica fala que na teoria das cordas, né, existiam no começo 5 equações, né, que davam 10 dimensões. Hoje sabe que são 11, né? E quem fez isso foi a teoria tal da teoria M, que consolidou essas 5 equações em uma só e mostrou que não eram 10, e sim 11 dimensões, né? Essa teoria das cordas, né, ela mostra que temos aí 3 dimensões espaciais, né, altura, largura e comprimento, uma temporal e mais 7 dimensões recurvadas, né? É interessante, mas difícil de explicar, né? Uma maneira de se explicar é que quando a gente vai no cinema, a gente pode perceber aí um filme como se fosse em 3 dimensões, mas na verdade ele só tem 2 dimensões, né? Você não consegue sair, o ator não sai da tela, né? Não vai para a terceira dimensão, então ele vai para os lados, né, e para cima, ele não vai para frente e para trás, né? Então ele não tem esse movimento, mas a gente percebe como se fosse 3, né? Então essa teoria das cordas, ela começa a mostrar aí essas possibilidades aí de universos até paralelos por conta dessas 11 dimensões aí. Uma frase de Ubaldi também, né, traz bastante esse pensamento, né, de que o homem fará a descoberta de que um supremo pensamento desce do alto, né? Então as coisas atravessam as dimensões. Vamos falar um pouquinho também sobre buracos, né? A gente sabe que existem muitos buracos negros nesse universo, né? Esses buracos negros, eles são tão densos, né, quanto pequenos, né?